Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma disciplina diferente, mais uma sequência de logística, que é a disciplina de tecnologia da informação aplicada à logística. Então, é uma disciplina onde a gente vai falar um pouco sobre como a TI, vamos abreviar aqui, quanto ela é importante hoje, não só para a operação logística, como para a administração. Na operação logística, então, não é diferente, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Vou estar compartilhando aqui a tela do conteúdo. E já te peço, poxa, deixa um joinha aí, um like no vídeo. Deixa também a sua inscrição no nosso canal, é muito importante. Fábio Fernandes, Gestão na Veia. Eu sou o professor Fábio Fernandes. E vamos a mais uma aula aí da área de técnico em logística, dessa disciplina aí. Aqui está meu e-mail, meu telefone também, se vocês quiserem entrar em contato comigo pessoalmente. É sempre bem-vindo aí para esclarecer dúvidas de vocês. Então, falar da tecnologia da informação na logística. Então, como diz aqui no texto, né, nós já vimos um apanhado de outras aulas, de outras disciplinas, os conceitos da logística, de supply chain, do gerenciamento da cadeia de suprimentos, principalmente em sistemas de armazenagens, em que o uso da TI, tecnologia da informação aplicada à operação logística, torna-se essencial para controlar as atividades de inputs e outputs. O que seria esse termo, né? Entradas e saídas de insumos, produtos. Registrar, cadastrar, manipular todos os processos que envolvem essa operação, sendo específica e adequada a cada tipo de empresa e seu ramo de negócio relacionado. Então, não só a logística, mas qualquer área do mundo corporativo, o departamento administrativo, como que uma empresa hoje sobrevive, né, sem internet, sem tecnologia, para poder otimizar os processos de trabalho? Hoje, para a logística, principalmente, desde o momento que o cliente passou o cartão de crédito no e-commerce, ele quer saber se o pedido dele já está em separação. Ele já quer saber se o produto dele já foi encaminhado de um centro de distribuição para o outro. Como proceder esse tipo de informação ao seu cliente sem a TI, né? Então, a gente vai falar sobre algumas ferramentas tecnológicas utilizadas na logística, mas é muito importante para vocês, futuros técnicos em logística, que vocês tenham a noção de onde sai essa tecnologia. Qual é a base dessa tecnologia? Então, em muitos cursos por aí, eles falam somente no básico. Eles usam SGT, GPS, tudo que a gente vai falar aqui na última aula dessa sequência, e ficam verdadeiramente numa encheção de linguiça. Porém, eles não passam o conhecimento para o técnico em logística sobre a TI, certo? E eu montei esse material baseado até na ajuda do meu irmão, ele é formado na área de TI, né? Então, ele me passou bastante coisa sobre a TI, o que está por trás dentro dessas tecnologias nas empresas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre teoria mesmo da tecnologia da informação. Então, nesse módulo, nós vamos entender as questões da TI, no que ela pode agregar aos negócios de uma empresa, especialmente nas atividades logísticas. Certo? Então, acho que vai agregar muito mais a vocês ter esse conhecimento sobre o que está por trás da tecnologia, como é montada essa tecnologia para qualquer atividade empresarial. Então, uma coisa que a gente pode falar é a finalidade do uso de softwares nas empresas. Então, hoje você não consegue uma empresa, quando ela ela começa de pequeno a médio porte, é imaginável uma empresa, aliás, desculpa, a palavra seria inimaginável, ou seja, não se poderia imaginar uma empresa que está em médio porte para grande e que não tenham softwares, sistemas, programas que facilitem o fluxo de informações de dados dessa empresa.
certo? Ainda mais no setor logístico. Então, a TI ela explica a finalidade do uso dos softwares nas empresas. É muito importante que as empresas tenham bons sistemas de gerenciamento, de execução de tarefas, de registro, de cadastro, tudo mais. Então, isso aí a gente já sabe, mas como que isso é possível? Como que isso é viabilizado? Então, qual é a finalidade do uso do software, né? Então, os softwares eles são necessários para melhorar a produtividade das organizações. Então, o tempo que as pessoas perderiam em termos produtivos, registrando certas coisas em planilhas ou em controles físicos, seria muito maior do que usando sistemas. Com o crescimento da necessidade de softwares para as empresas, então, criou-se um novo mercado na área de engenharia de software. Criação da engenharia de software, a TI como engenharia dos processos de trabalho. Então, hoje, existem segmentos dentro não só da logística, mas do mundo corporativo, onde empresas, quando estudam modificar os seus processos, o que acontece? Eles contratam equipes de engenharia de software para poder construir um programa, um sistema que dê suporte a esses processos da empresa. Então, é algo que também a gente vai estudar um pouco sobre isso. Então, a engenharia de software como a TI como engenharia dos processos de trabalho. Ela vai começar a padronizar e colocar isso virtualmente os processos de uma empresa. Mas o que são processos de trabalho? Conceito de processo de trabalho. Entender quais os processos de trabalho existentes das organizações, formalizar o conhecimento dos profissionais experientes de TI, descobrir, descrever e negociar quais os requisitos de sistema de informação que atendem processos de trabalho da empresa. Então, ou seja, processo de trabalho, quando você um engenheiro de software ele chega na empresa para poder tentar racionalizar, padronizar os processos de uma empresa, ele primeiro precisa entender quais os processos vão ser envolvidos fisicamente. O que tem que ser feito? Qual é o passo a passo de cada processo para que a atividade ou a tarefa ou a função seja desempenhada? Então, cada processo desse vai gerar uma ação, por exemplo, do sistema, do software. E aí você formaliza esse conhecimento através desses profissionais de TI, descobrindo, descrevendo, negociando os requisitos que esse sistema ele possa atender a esses processos. Perfeito? Abordagem de processos nas organizações. Então, toda empresa ela é formada por processos. Toda empresa sofre ou passa por processos. Então, para aplicar a TI nessas empresas, é necessário entender o trabalho que é realizado pelas pessoas dentro das organizações. Então, ou seja, quais os processos desempenhados? Então, conceito de processo é referência para quase todas as boas práticas do mercado. As famosas ISOs que a gente conhece, né? Organização Internacional de Padronização. A sigla é traduzida em inglês, né? Qualidade total e reengenharia, agora também conhecido como BPM, que é o Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio. Descrição formal do trabalho executado em geral por pessoas nas organizações. Uma orientação voltada a resultados. Então, empresas, elas sempre vão desenvolver processos que gerem resultados. Então, eu preciso estabelecer quais as fronteiras desse processo de trabalho. E dentre essas fronteiras, nós temos que determinar quem seria o cliente e quem seria o acionador desse processo. Então, está aqui, determinar cliente e acionador, que são os papéis. Então, ou seja, existem dois papéis no processo. Existe o papel do acionador, que é aquela pessoa que inicia
o processo, e existe o cliente, que seria a outra parte que recebe o encerramento do processo. Então, dois papéis. E dentro disso tudo, eu formalizo quais são as entradas, os insumos, e quais são as saídas, os resultados. Então, a pessoa que aciona o primeiro processo, esse processo vai gerar uma primeira atividade, que vai entrar de alguma forma através de algum tipo de alimento, de insumo. E isso vai se traduzir no final, saindo para o que o cliente recebe através do resultado da ação que foi iniciada. Então, esse é o passo a passo sistêmico de qualquer processo. No sistema de informação, então, isso acontece no interior do processo, como a gente demonstra nessa imagem aqui, ó. Então, olha os papéis aqui, ó. O acionador, ele vai executar o acionamento sistêmico através de algum tipo de entrada, que vai chegar no cliente de alguma forma, através do encerramento desse processo com o resultado desse processo trabalhado. E o processo de trabalho, aqui vão executar algumas atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade N. N por quê? Poderiam ser inúmeras. Cada processo vai ter um número de atividades. Talvez você deve estar pensando assim, pô, que negócio confuso, não estou entendendo nada. Certo? Quando meu irmão ele me explicou tudo isso, no início também eu fiquei um pouco confuso. Mas a gente aprende. Então, o que significa isso aqui? Tá? Vamos dar um exemplo prático. Você senta no computador, vamos supor, vamos fugir da logística, tá? Vamos supor que você trabalha num laboratório, o paciente ele chega para você, gostaria de marcar um exame, certo? Então, quando você vai lá, marcação de consultas, marcação de exames, o que aparece lá? De repente vai aparecer várias ações. Primeira ação, qual o seu nome? Você vai perguntar para o cliente. Aí o cliente vai falar o nome, o paciente vai falar o nome, você vai digitar o nome do paciente. Então, por exemplo, o acionamento desse usuário aqui, você que está ali perguntando ao paciente, por exemplo, o que acontece? Você vai lá e clica em novo. Quando você clica em novo, cadastro, nova transação no sistema, você acabou de fazer um acionamento, uma entrada no sistema. Você vai começar a entrar com informações. Qual seria a primeira atividade desse processo? Preencher o nome do paciente. Qual seria a segunda atividade? Preencher os dados de moradia. E por aí vai, quantos dados fossem necessários. N dados. Quando eu vou lá e clico em salvar, ou então por exemplo, vamos supor que tem um botão escrito assim, executar a marcação. Quando você clica em executar a marcação, o que acontece? Você encerra essa atividade processual sistêmica, e aí qual é o resultado que sai para esse paciente? Por exemplo, a impressora vai emitir um cupomzinho com uma senha, onde ele vai esperar a vez dele ser chamada. Então, isso é um pequeno exemplo de um processo sistêmico. Uma pessoa faz o acionamento e a pessoa que recebe isso de alguma forma, ele vai enxergar isso de alguma forma. Vamos tentar levar para a logística, então? Por exemplo, uma ordem de compra. Quando uma pessoa, eu preciso pedir para comprar papel para o escritório, eu vou lá abrir nova OC. Quando eu faço abrir nova OC, eu estou sendo o acionador que estou fazendo uma entrada. Durante aquele processo de preencher o formulário lá, que vai estar no sistema para fazer a solicitação dessa ordem de compra, eu vou fazer N atividades que sejam precisas. Quando eu vou lá e dar um encaminhar ordem de compras para o setor de compras, por exemplo, o assistente de compras ele vai receber no e-mail dele o quê? A sua ordem de compras. E aí ele toma as próximas ações. Ele, nesse caso, o assistente de compras se torna o cliente.
Por quê? Porque a ação que eu gerei através do acionamento de inputs aqui, de insumos, de entradas, vai se refletir num resultado que vai chegar para ele. E aí ele dá seguimento nesse processo. Então, para vocês entenderem o que está dentro, por trás da tecnologia. Tá? Então, é mais ou menos assim que é construído o sistema. Okay? Então, aqui ele ainda fala um pouquinho mais sobre isso. Ó. Uma visão objetiva de sistemas de informação na logística. Então, essa visão objetiva apoia atividades de processo no trabalho logístico, especificações de funcionamento do sistema. Podem ser constituídas de casos de uso. Cada caso de uso apoia uma determinada atividade. Executante da atividade é o usuário do caso de uso. Então, ó, você que é o acionador, você vai fazer todo esse processo. Você, quando, por exemplo, preencheu ali o nome, como eu citei, você gerou o quê? Uma memória. Quando eu vou e faço a segunda atividade, eu gerei mais uma memória. Eu gerei 10 atividades, eu gerei 10 memórias sobre aquele processo. Então, o que é o caso de uso? Caso de uso é a informação registrada virtual que vai gerar o quê? Essa memória do sistema, certo? No sistema de informação. Então, quantas forem necessários serão os casos de uso aí no processo sistêmico. Então, os profissionais de sistema de informação da organização e os processos logísticos de trabalho. Então, o que a gente vai falar aqui agora? Deixa eu repetir aqui. Os profissionais de sistemas de informação da organização e os processos logísticos de trabalho. Então, aqui é uma relação. Pessoas que trabalham na TI versus pessoas que trabalham nos processos logísticos. Então, o que acontece nessa conexão aí? Tá? Nessa conexão, para que tudo dê certo, por exemplo, é necessário quebrar os paradigmas da distância entre o mundo real dos negócios e o mundo da computação. Porque o que acontece? Na prática, às vezes você fala que eu preciso de que o sistema faça isso, isso e isso. Só que, ao mesmo tempo, o cara entende de computação, ele não entende dos negócios que você está falando. Ele não entende da operação logística que você está explicando a ele, por exemplo. E aí, o que acontece? Nesse diálogo, nessa conexão, tem que conseguir chegar a um meio termo. Algo que atenda à minha necessidade dos processos que eu realizo e algo que seja viável e possível que o sistema faça e substitua o trabalho, por exemplo, de uma pessoa. Então, profissionais dos dois mundos se aproximam objetivando soluções computacionais que atendam aos processos reais de trabalho. Então, eu estou querendo que a nossa programação da produção ela se torne cada vez mais sistêmica e menos manual. Então, vai ter ações que não tem jeito. Ela vai ter que continuar sendo prática. Por exemplo, para a produção iniciar, ainda que a máquina seja computadorizada, eu vou ter que ter um dedinho lá de algum operador que vai ter que tocar lá para poder dar um início, certo? A menos que eu tenha funções que eu autoprograme essa máquina a ela mesma pegar e iniciar um processo. Tá? Mas isso é um outro caso. Mas tem coisas que não vai ser possível. Você vai precisar do trabalho humano. Então, muitas vezes você vai falar, eu queria que o sistema fizesse isso. E o cara da tecnologia vai falar, não, isso aí não é possível. Isso aí já vai precisar de alguém que opere, alguém que faça manualmente, certo? Então, vocês vão ter que, nesse sentido, quando os dois se juntam, o profissional logístico e o profissional, ou o profissional de negócio e o profissional de TI, eles vão chegar a um acordo sobre aquilo que dá para fazer e o que não dá para fazer, em termos de tecnologia. O desejável seria sempre discutir sobre um modelo totalmente independente de qualquer tecnologia ou plataforma específica, certo? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda, o problema é que quando um processo ele ficar 100% 100% automático via sistema, via tecnologia, numa falta de energia
ou uma falta de internet, você fica o quê? De mãos atadas. Isso tem acontecido com muitas empresas quando tem problemas de queda de conexão com link, com servidor. Eu, por exemplo, já trabalhei em grandes companhias que já ficou o dia todo sem poder faturar nota fiscal, nem contingência, por causa de problemas sistêmicos, e isso gerou o quê? Uma grande espera no pátio de carregamento. O caminhão não pode sair para entregar sem nota fiscal. Então, ou seja, quando ao mesmo tempo que é otimizável, claro que eu não estou reclamando aqui, porque eu cheguei a pegar o tempo da época da nota fiscal de papel timbrado. Você tinha que fazer a impressão em nota matricial. Era péssimo, era horrível. A nota tinha 4 vias, que eu tinha que separar a via. Então, esse tipo de faturamento arcaico da época nunca que era melhor, certo? Só que, ao mesmo tempo, por ter substituído ele, quando tem um problema de sistemas, como é que você faz? A sua operação para. Então, sempre que você discute tecnologia, é desejável que você tenha sempre o quê? Um plano B. A sua operação tem como ela ter um meio manual de ser feito, onde se der pau no sistema, a sua operação não pare, a sua produção não pare. Então, isso também é algo que tem que ser discutível. Nunca passar a migrar 100% para a questão sistêmica. Ter um meio de fazer isso manualmente também é importante. Ok? Hoje, por exemplo, nota fiscal ficou 100% online. Então, se tem problema de internet na sua empresa, você está de mãos atadas. Você não pode circular mercadoria sem nota fiscal. Como eu dei o exemplo, uma grande companhia que eu trabalhei, simplesmente ficamos aí quase que 2, 3 dias sem poder faturar. Tá? Então, pensa no prejuízo que essa empresa teve nesses 2, 3 dias. Profissionais de TI geralmente utilizam modelos de referência baseados em especificidades tecnológicas. Então, claro, todo profissional de TI ele já tem uns modelos pré-programáveis, mas já tem um esqueleto pronto do que fazer para alguns processos. Vocês vão adequando e personalizando de acordo com as empresas. Tá? Então, ele vai ter a concepção do que dá e que não dá para fazer nesse diálogo. E o conceito de processo logístico de trabalho como ferramenta conceitual da conexão entre esses dois mundos. Então, ou seja, os processos nunca poderão ser desconsiderados dentro da TI. Ok? Então, o camarada da logística, ele conhece quais são os processos de trabalho, certo? Mas ele tem que ter isso muito bem definido para poder passar isso para a TI, para que a TI, ela, de alguma forma, possa transformar esse processo em algo programável. E aí a gente vê essa escalinha aqui, ó. Processos logísticos de trabalho como instrumento de comunicação para soluções de TI. Aí, ou seja, aqui no centro é a solução de TI que às vezes você deseja ou a sua empresa deseja. Certo? Então, um exemplo, um inventário automático dentro do centro de distribuição. Vamos supor que esse seja algo que a empresa busca. Então, vamos supor que cria um equipamento que faça a leitura dos corredores automaticamente. A própria prateleira tem algum dispositivo que marque a quantidade do produto que está na prateleira, vamos supor, esse tipo de tecnologia. E aí, quando a empresa precisa fazer um inventário, é rapidamente feito essa leitura. Então, imagina esse tipo de tecnologia. Seria algo impressionante. Se já existe, se já acontece com tamanha rapidez e precisão, nem eu sei, certo? Mas já existem alguns dispositivos que otimizam e agilizam esse processo de trabalho. E aí você vê, ó, quando o nível de abstração, que seria as ideias, ele vai ao máximo, ele entra no modelador do processo de trabalho. Então, quanto mais ideias que o pessoal da logística passa ao profissional da tecnologia, mais próximo ele pode estar da solução da TI. Por quê?
Porque o mínimo da abstração, ou seja, o profissional de tecnologia ele entende de tecnologia, ele não entende dos processos logísticos. Quem tem que passar tudo isso para ele é a área logística. E aí, com base no que ele recebe de informação, com o conhecimento que ele tem, ele chega na solução de TI. Ok? Por isso é um equilíbrio entre quem está na logística e quem está na TI. Perfeito? Isso porque a base da TI, ela basicamente vem dos conceitos de modelagem essencial e modelagem ideal. Então, McManamy, em 84, ele fundou esse conceito de modelagem essencial e o Jacobson, em 94, 10 anos depois, ele meio que melhorou para a modelagem ideal. Então, o conceito de modelagem essencial ou ideal é aquele que considera a tecnologia perfeita para a sua implementação. A tecnologia computacional perfeita pode ser adaptada para a tecnologia de negócio perfeita. Então, ou seja, uma tecnologia, digamos, perfeita, ela só vai ser considerada perfeita se ela atende perfeitamente um negócio que, na visão do processo, é perfeito. E como que ela atinge essa questão? Então, a modelagem essencial ou a ideal. O que é ideal? Qual é a tecnologia ideal para que a minha empresa utilize? Uma tecnologia ideal seria a que me desse a solução ideal para os processos que eu considero perfeitos na minha empresa e que eu quero otimizar. Isso vai acontecer se essa tecnologia computacional perfeita ela tenha um processador perfeito e uma memória perfeita. Daí vem a questão da construção. O que é a modelagem? Todo sistema, não importa qual seja, ele sempre terá processamento e memória. Então, a base de qualquer sistema é processador e memória. Então, quando eu dei aquele exemplo lá, iniciar cadastro, eu vou lá e digito um nome, certo? Quando eu digito um nome, o que está acontecendo ali no sistema? Tá? Para você entender que isso acontece em qualquer sistema. Por isso eu falei, não adianta só falar de GPS, de SGT, de outras tecnologias logísticas, RFID, WMS, você não entender o que é tecnologia que está por trás disso. Então, quando eu digito o nome de um paciente lá e vou para o próximo campo, o que está acontecendo ali no sistema? O processador ele está processando aquela informação. E quando ele processa, ele envia. O processador ele é como se fosse o transportador do dado. Ele transporta esse dado até que ele chegue a uma memória. E o que é a memória? É a parte onde esse dado vai ficar armazenado. Então, o processador ele vai e vem, ele traz, aí quando alguém vai lá e consulta, o que esse processador faz? Ele vai lá no local certo, vai na memória e pega aquele dado. Então, o processador perfeito ele realiza qualquer atividade concreta instantaneamente, sem erro. Então, quando você vai lá pesquisar cliente Maria da Glória, você pesquisa Maria da Glória lá, vai aparecer várias Maria da Glória lá no computador. Ok? Ou uma só, depende do cadastro. Então, ele vai acessar a memória no qual ele mesmo jogou. E a memória perfeita, ela armazena qualquer quantidade de informação. Consequência, o processador perfeito acessa instantaneamente, sem gastos de tempo, memória perfeita. Então, um sistema ele só está funcionando perfeitamente quando ele acessa instantaneamente, sem gastar tempo, a memória perfeita. Ele busca a informação certa. E aí, mas nem sempre é assim. Às vezes, por exemplo, o computador ele apresenta mensagens de erro. Então, isso acontece por quê? Porque, vamos supor, você pesquisa lá algum cliente lá e deu algum erro em alguma memória. Isso significa que o sistema está com um problema, porque se ele busca uma informação
e ele não acha, é porque aquela memória, provavelmente, ela teve algum tipo de deficiência, algum tipo de inconsistência nos dados, certo? Então, muitas vezes isso acontece. E a gente vai estar falando sobre isso mais à frente. Então, o processador perfeito ele vai acessar instantaneamente sem gastar tempo na memória perfeita. Se, por exemplo, eu estou pesquisando Maria e o meu computador do nada vai lá e me mostra o cadastro do João, claramente o que está mostrando ali? Que existe uma falha sistêmica enorme. O processador ele buscou uma memória errada, ok? Então, é mais ou menos por aí que eu quero que vocês entendam. Então, o pessoal do TI, eles vão, através desses conceitos, colocar cada um no seu quadrado. Ah, esse processo, atividade 1 tem que fazer isso, eu gero uma memória que é a da atividade 1, e o meu processador tem que ler exatamente ela. Quando eu vou e digito lá a minha atividade 3, ele também vai consultar a atividade 3, ele vai na memória perfeita, ok? Então, o que acontece? Muitas empresas ainda precisam mudar muito culturalmente para entender melhor essas questões de tecnologia, principalmente as pequenas empresas. Porque o conceito do processo logístico de trabalho, ele gera o quê? A abordagem de processos. Então, todo trabalho no departamento logístico, ele vai abordar inúmeros processos. E quantos processos? São inúmeros processos que acontecem no dia a dia logístico. E se você quer algo bem feito via sistema, você precisa detalhar cada tipo de processo, cada tipo de atividade desempenhada dentro da tecnologia. Então, isso permite compartilhamento de visões entre profissionais de TI e especialistas logísticos do negócio. Propiciar discussão contextualizada sobre a especificação de requisito do software. Podem gerar casos de usos alinhados com a execução dos processos de trabalho. Então, lembrando que o caso de uso é cada atividade isolada lá do meu processo. Mas por que mudanças culturais, tá? Muitas empresas elas querem migrar para a parte sistêmica. Mas aí, quando o cara da TI, muitas dessas empresas não têm departamento de TI. Então, o que ela faz? Contrata uma empresa de fora para montar esse sistema. E, às vezes, ela tem medo de falar 100% sobre os seus processos, com medo de isso vazar ou ser especulado, ou, enfim, ou cair no ouvido da concorrência. Então, o que acontece? Ele não consegue um sistema ideal. É por isso que, às vezes, você vai trabalhar numa empresa pequena, onde você abre um sistema, tem vários módulos lá que ninguém da empresa usa. Sabe por quê? Porque não foi feita uma modelagem ideal, conforme a gente mostrou aqui. Ou seja, gerar memórias perfeitas com processador perfeito. Então, vai ter coisas ali no sistema que não tem nada a ver com os processos de trabalho da própria empresa, não foi personalizado. E aí, ou seja, aquilo não serve. Muitas vezes por causa disso, porque culturalmente a pessoa que domina os processos logísticos não passa as informações que deveria para a TI. Então, a engenharia de software, que vai desenhar no sistema esses requisitos necessários, pode se tornar uma verdadeira engenharia semelhante às outras mais tradicionais. Na verdade, já é, né? A gente já tem engenharia de sistemas hoje, né? Cursos de engenharia de sistemas. Então, como vimos, o desenvolvimento da TI nas organizações torna-se imprescindível para padronizar processos de atividade das empresas, para que a qualidade seja preservada. Nas atividades logísticas, onde chamamos de departamento pulmão das empresas, não é diferente, pois o setor envolve diversos processos de trabalho que precisam ser cada vez mais bem estruturados e padronizados para a eficiência do tempo dessa operação. Logo, a TI desenvolve a qualidade nos processos. Então, a TI ela busca justamente isso, desenvolver uma qualidade maior aos processos da empresa, para que a empresa ela tenha um trabalho que tenha mais qualidade. Então, aqui alguns esquemas. Qualidade como uma estratégia de negócio. Então, hoje, qualquer empresa que
ela enxerga a sua organização como um sistema, ó, visão da organização como um sistema. Perfeito? Então, essa empresa, ou seja, ela sabe que a empresa dela tem inúmeros processos, tá? Então, esses quadradinhos aqui, pensa como se fossem processos da empresa. Ela sabe que esses processos eles são direcionados a clientes, a área financeira, a área operacional, a área dos colaboradores, certo? Dentro disso aqui, a TI, por exemplo, ela vai conseguir mensurar medidas e scorecards. O que seria esse termo scorecards, né? Seria essa questão de mensurar os resultados, o desempenho em termos numéricos, aquilo que a empresa ela tem conseguido de retorno. E aí ela faz esse fluxo, certo? Ela faz esse fluxo para que esse sistema atenda às estratégias da empresa, os objetivos, a missão, a visão, valores, governança, certo? E com isso, com esse controle de informações, qualquer gestor ele desempenha melhor a sua liderança e a definição e as definições de trabalho e a sua comunicação. E com a comunicação, como a disciplina que a gente viu não há pouco tempo, você consegue ter um controle melhor sobre a sua equipe, mais qualidade, você consegue trabalhar melhorias. Então, é importante que tenha esse sistema para se obter informações, porque ele vai me dar as métricas do sistema, análise de informação para melhorias, a parte de resultados, né? Essa sigla ROI, né? Retorno de investimento sobre os clientes. Então, você tem uma maior percepção de quanto de rentabilidade o teu negócio está gerando, certo? Então, veja que tudo isso aqui é uma troca através das informações geradas pela tecnologia. E aí você alcança objetivos estratégicos, originado de esforços em melhorias. As equipes são propostas de melhorias, treinamento e desenvolvimento dos empregados acontece, reconhecimento e recompensa de sucesso, comunicação e atenção contínua. Então, com tudo isso aqui, dá para vocês verem a importância da tecnologia em qualquer negócio, porque ele faz com que todo esse ciclo ele gire em informação com mais qualidade, mais formalizada, de forma mais precisa, fazendo com que a sua estratégia ela realmente seja levada à risca, diferente de se tudo isso fosse ser feito de boca, de maneira informal, como muitas pequenas empresas fazem, certo? E a gente falou de ISO, né? Um dos famosos aí, o ISO 9001, está muito ligado à tecnologia. Ele também faz essa gestão de melhoria contínua da gestão da qualidade. Então, analisando aqui, ó, vamos começar por aqui, ó, requisitos, entrada. Então, na qualidade sempre tem a entrada, né, do que vem de informação de clientes, partes interessadas. Aí você formula o teu produto de uma maneira que vá atender esse cliente. E na saída desse produto, ele gere o quê? Para o próprio cliente, a satisfação. De acordo com a informação que eu recebo dele aqui, e volta aqui, eu vou fazer o quê? A medição, análise e melhoria desse produto. Responsabilidade de direção, gestão de recursos, para que isso aconteça na realização de um novo produto que tenha mais qualidade, que leve mais satisfação ao cliente, certo? Então, é isso, pessoal. Terminamos a nossa primeira aula de tecnologia da informação aplicada à logística. Então, antes mesmo de conhecer ferramentas logísticas e tecnológicas, nós vamos ter essas aulas mais direcionadas ao foco do que está por trás da tecnologia em si. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o BI, que está muito presente em grandes operações logísticas, certo? A gente vai estar falando sobre o Business Intelligence. Então, não perca a próxima aula.
continue firme no propósito aí, do foco dos nossos estudos, ok? Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se ficou com dúvida, faça perguntas, ok? Estou disponível aí para ajudar vocês no que for preciso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.